Jonatas. Um dia, Davi perguntou: será que resta ainda alguém da família de Saul para que eu use de bondade para com ele e por causa de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no pedindo que viesse falar com Davi. O rei perguntou: você é Ziba? Ele respondeu: sou eu mesmo, seu servo. Então Davi perguntou: existe mais alguém da família de Saul para que eu use da bondade de Deus para com ele? Ziba respondeu: ainda existe um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Repitam comigo: aleijado de ambos os pés. Vou dar uma paradinha aqui. Bom, até aqui nós vemos duas coisas, né? Ziba, depois que vocês forem estudar, como já foi falado hoje aqui, nós temos que ter um tempo para aprender a palavra, né? Então, talvez nem todos conhecem essa história, mas busque, vocês vão ter uma maior compreensão. Mas Ziba era servo de Saul, só que ele não tinha caráter nenhum, né? Depois, ao longo da história, vocês vão ver. E aqui, o primeiro momento que Davi pergunta para ele se ele é Ziba, porque Davi conhecia, ele imediatamente responde, né? Sou eu, seu servo. Quer dizer, ele já se prontificou a ser servo de Davi, porque para que ele não tivesse, né, outras retaliações, alguma coisa, ele já disse: sou seu servo, eis-me aqui. E aí ele pergunta do filho de Jonatas, porque ele e Jonatas, eles eram muito amigos, eles haviam uma aliança entre os dois. Havia um amor assim muito grande entre os dois. Então ele perguntou do filho de alguém da família, e havia o Mefibosete. Mas só que Ziba não fala do filho de Jonatas de uma forma natural. Ele já vai naquilo que ele representava para ele, um aleijado de ambos os pés. Aí nessa palavra, Deus me chamou a atenção porque as pessoas nos rotulam. E às vezes nós também rotulamos pessoas. E também nós rotulamos a nós mesmos. Então são três coisas. Muitas vezes nós carregamos um peso, uma carga que as pessoas tentam colocar na gente. Principalmente quando eles não acham coisas, eles querem revirar o teu passado, jogar o passado, que é a coisa que o inimigo mais quer fazer em você. Se não é o passado, ele fala da tua família. Então, assim, em vez de falar: olha, eu vou na casa, você conhece fulano de tal? Não, ele não vai falar coisas boas de você. Ou aquele professor, aquele pastor, ou aquele... Não, aquele lá que é pai de um drogado, aquele lá que é não sei o que, ele sempre vai falar uma referência negativa da sua família. Então, isso faz com que você venha carregando um peso sobre você, né? E muitas vezes nós nos rotulamos, porque às vezes, assim, o que acontece ao longo da nossa vida, da nossa caminhada aqui na Terra, independente de sermos crentes ou não, mas nós já trazemos muitas coisas negativas, muitas vozes negativas. E isso faz com que nós captamos essas coisas e acaba acreditando até. Aí entra o quê? O complexo de inferioridade. O complexo de inferioridade, ele atua em muitas áreas da nossa vida. Ele traz a insegurança, ele traz o medo, né? O desequilíbrio, ele faz você sentir sempre o menor que os outros, ele faz você acreditar que você nunca vai conseguir algo, porque acha que aquilo não é para você. É sempre para o outro, mas você parece que você não tem direito dessas coisas. Então isso é o complexo de inferioridade, que vai acarretando dentro de nós, devido ao longo do tempo, né, que a gente vai sofrendo essas acusações de pessoas e de nós mesmos. Mas também nós não temos que ser só a vítima, porque muitas vezes nós fazemos isso com os outros. Então, às vezes, quando fala fulano, vem na sua mente, aí você acaba até errando, né? Não, você tem que falar da pessoa o que ela é hoje e o lado bom da pessoa de hoje. Porque senão nós vamos tornar igual a eles, né? E vamos fazer com que essas pessoas também venham sofrer durante a sua vida. Então, assim, nós temos que aprender a tirar os rótulos, né? Vamos viver, mas como a palavra diz, olha para o teu irmão, enxerga o teu irmão.
como irmão mesmo, como filho de Deus, né? Como aquela pessoa que o Senhor colocou do teu lado, porque todas as amizades da nossa vida e todas as pessoas que passam pela nossa vida, foi Deus que colocou. Até aquele que muitas vezes Senhor, né, é um espinho, mas foi Deus que colocou, porque nós vamos aprender com os erros dos outros, nós vamos aprender com aquilo, porque Ele vai nos lapidar a ter mais paciência, a ter mais amor, a ter mais tolerância, a ter, enfim, a solidariedade, né, que muitas vezes a gente acha que tem, mas não tem, a gente só fala, mas ter realmente, né, a misericórdia que o Senhor nos concede a cada manhã, porque só quem necessita da misericórdia sabe o que é ter misericórdia. Então muitas vezes a gente esquece disso, a gente vai por cima e vamos que vamos, né? E acha que está tudo bem. Daí a gente olha para a nossa vida muitas vezes e fala, mas por que tal coisa está acontecendo conosco, comigo, na minha família? E eu não sei o porquê, mas se nós formos olhar para nós mesmos, nos vigiar todos os dias, todos os momentos, a gente vai encontrar esses defeitos na gente. E isso nos impede de alcançar muitas bênçãos do Senhor, nos impede de alcançar as coisas boas que o Senhor tem para nós. Porque nós vamos ficar focados só no negativo, nós vamos ficar focados nas coisas que nos deixam tristes, nas coisas que nos travam, nós não vamos parar de olhar as coisas boas do Senhor. Então, essa noite o Senhor vem nos despertar, né? Para que nós não dê esse ênfase naquilo que as pessoas dizem, naquilo que as pessoas falam e naquilo que nós mesmos pensamos de nós. Porque o Senhor não fez isso para nós, Ele fez nós como filhos dele, né? Como herdeiros do Senhor. E aqui em diante, e quando ele pergunta, existe mais alguém da família de Saul para que eu use da vontade de Deus para com ele? E depois que Ziba respondeu, então ele pergunta. Então o rei perguntou, e onde está ele? Ziba respondeu, ele está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Maquir, ele é neto de José, né? Ele é da descendência de José. Então ele foi para lá e ele foi cuidado lá, né? Então quando ele fala, onde está ele? E o rei disse assim, manda trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir. Quando Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, chegou diante de Davi, inclinou-se, prostrando com o rosto em terra, e Davi disse, Mefibosete, e ele respondeu, aqui estou às suas ordens. Então Davi lhe disse, não tenha medo, porque serei bondoso com você, por causa de Jonatas seu pai. Vou restituir a você todas as terras de Saul, seu pai, e você sentará à minha mesa para comer. Então Mefibosete se inclinou e disse, quem é esse seu servo para que o meu senhor tenha olhado para um morto como eu? Quantas vezes, né? Muitas vezes a gente sente que nós não temos valor nenhum. Nós sentimos assim aquela pessoa excluída e por mais que a gente queira resistir, mas a gente acaba aceitando aquilo. Então aqui nesse momento ele se sentiu tão inferiorizado que ele se comparou a um cão morto, né? Ao ponto que ele chegou, ao ponto que as pessoas fizeram com ele, que ele se sentisse aquilo e até então, até os seus 20 e poucos anos, ele aceitou aquilo na vida dele. Mas a partir do momento que o rei o chamou, que o Davi lembrou, né? E que recebeu ele, daqui a história vai falar, e tudo que pertencia às outras terras de Saul foi para ele. Mas mesmo assim, ele disse que todos os dias ele ia comer na mesa com o Davi. Ou seja, ele já não era mais aquele aleijado. Agora ele era realmente uma pessoa especial. Assim como Deus quer falar comigo e com cada um que está aqui. Cada um de nós somos especial para Deus. Aleluia! Antes de sermos gerados no ventre da nossa mãe, Deus já tinha nos gerado, que através dos sonhos e projetos do Senhor. No Salmo 139, versículo 16, por gentileza. Verso 16. Que diz assim, os olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias,
cada um deles escritos e determinados, quando nenhum deles ainda existia. Até o Senhor, glória a Deus, né? Então, antes de nós virmos o ventre da nossa mãe, Deus já tinha os planos dele para a nossa vida. Então, Ele já tinha nos formado. E Ele nos formou para nós sermos vencedores, para nós adorarmos, independente das circunstâncias que passamos ou ainda vamos passar, porque tudo é propósito do Senhor na nossa vida. As circunstâncias que vêm, essa diversidade, ela vem para nos aperfeiçoar, ela vem para nos lapidar, para nós podermos nos reconhecer aonde nós somos, para que um dia nós possamos realmente ter direito de morar no reino celestial. Amém. Glória a Deus. Também eu gostaria, abençoado, se puder, pois somos feitura dele, do Senhor, né? Criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Oh, glória, né? Nós somos dele, a palavra diz, todas as vezes, quando vier na nossa mente que nós não somos nada, que somos incapazes, que não é para nós temos que lembrar que nós temos um Pai que nos criou e que Ele nos fez semelhante a Ele, né? Amém. João 3:1. Vamos ler todos juntos? Amém. 1, 2, 3. Vejam que grande amor o Pai nos tem concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porque não conheceu. Olha que coisa linda! Só disso aí para a gente dar glória, né? Glorificar o Senhor. Isso tem que entrar em nós, sabe? A gente tem que tomar posse da palavra. Quando a gente lê, quando a gente ouve, a gente tem que fazer que aquilo entre em nós, que fique impregnado em nós, para que nós realmente possamos viver a palavra de Deus e usufruir de tudo que o Senhor tem para a nossa vida. E cada vez que a gente come da palavra, se alimenta da palavra e crê na palavra de Deus, nós nos sentimos mais fortes, nós nos sentimos edificados, nos sentimos prontos para a batalha do dia a dia, né? E nós podemos olhar para nós e não, eu posso todas essas coisas em Cristo Jesus, amém? Amém. Vamos lá. 2 Coríntios 4, tem 8 e 9. 1, 2, 3. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. Oh, glória! Amém. Oh, glória! Vocês podem dar um glória, mas um glória bem assim. Glória a Deus! É a palavra, né? É a palavra do Senhor. 12, 10. 2 Coríntios. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Opa! Glória a Deus! Vamos ver de novo essa parte aqui, ó. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Glória a Deus, glória a Deus. Porque quando nós passamos tudo isso, irmãos, quando você passa por isso, você vê como que eu consegui passar. Eu tenho certeza que nesse momento, se você lembrar ou pensar, né, nas coisas, você vai ver como que eu estou conseguindo, como que eu consegui passar. Porque é o Senhor, esse forte, essa força é dele. Quando nós cremos nele, é ele que nos faz forte. Amém? Amém. Agora, Deus tem. O Senhor é quem irá à sua frente. Ele estará com você. Não o deixará, nem o abandonará. Não tenha medo, nem fique assustado. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Então, eu deixei aqui, né? Eu tenho origem, eu tenho DNA. Eu tenho DNA e identidade do Senhor, Deus meu Criador. Ele me fez vencedor. Ele me fez alegre. Diz, ele me fez alegre. Ele me fez Alegre. Ele me fez vencedor. Ele fez vencedor. Ele me fez forte. Ele fez forte. Por
a Ele. Por isso glorifico a Ele. E Ele tem o controle da minha vida. E Ele tem o controle da minha vida. Nada poderá frustrar os sonhos e projetos de Deus na minha vida. Nada poderá frustrar os sonhos e os projetos de Deus na minha vida. Mesmo em meio às adversidades. Mesmo a meio a adversidades. Pois tudo é para o meu crescimento. Pois tudo é para o meu crescimento. Pois sou filho de Deus. Pois sou filho de Deus. Sou herdeiro de Deus. Sou herdeiro de Deus. E está tudo preparado. E está tudo preparado Para quando eu chegar para quando eu chegar no reino celestial. no reino celestial. Oh, glória. Amém? Amém. Olha, é isso que o Senhor colocou no meu coração. É pouco tempo, mas essas palavras, que elas ficam dentro de cada um de nós, que elas venham fortalecer no dia a dia. Nas horas que vier aqueles pensamentos, na hora que vier aquelas coisas, não, eu não mereço, é isso. Não, nós merecemos tudo, porque o Senhor nos fez para sermos felizes. Ele fez para que nós possamos alcançar outras pessoas através da nossa vida, falar dele, falar do reino, né? Então que nós possamos assim realmente, né, caminhar com ele, independente das circunstâncias, como já foi dito na palavra de Deus, que ele está conosco. E quando você se sentir fraco, você pode ter certeza, é ali que você está sendo forte, porque o Senhor sempre vai estar conosco. Amém. Então eu agradeço a oportunidade, perdoa por ser pouco tempo, mas eu acredito que a palavra ficou no coração de cada um.